Eu gostaria de dar as boas-vindas aos participantes do segundo seminário estadual Paisagens Rurais e seu papel no desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Marcelo Sotrate, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e docente do mestrado profissional em Patrimônio Cultural no IFAM. Vamos dar início a essa mesa intitulada O papel das políticas públicas na construção de roteiros de turismo rural para as regiões turísticas fluminenses. Então, eu vou apresentar os membros dessa mesa, que vão compor essa mesa. Então, tenho o prazer de apresentar a diretora de Gestão e Desenvolvimento da Secretaria do Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Setur, doutora Valéria Lima. Também gostaria de apresentar e dar as boas-vindas ao diretor de marketing da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Turisrio, Dr. Pablo King, e também dar as boas-vindas e apresentar o professor Dr. Carlos Alberto Lidiza Soares, vice-diretor da Faculdade de Turismo e Hotelaria e coordenador do Núcleo de Projetos da UF. Bom, então agora vamos dar início à fala dos palestrantes dessa mesa. Então, primeiro, a doutora Valéria Lima. A doutora Valéria Lima é doutora em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica, PUC-Rio, especialista em Administração Pública pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em Turismo pela Universidade Católica de Brasília e administradora pela Universidade Federal Fluminense. Também é pesquisadora do Núcleo de Estudos da Geografia Fluminense, NEGEF, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM de 2000 a 2022, colaboradora da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Turisrio, desde 1982. Interlocutora do Programa de Regionalização do Turismo pelo Estado do Rio de Janeiro, junto ao Ministério do Turismo, de 2004 a 2009 e a partir de 2019. Também é colaboradora do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo, Prodetur Rio, de 2008 a 2016. E é diretora de Gestão e Desenvolvimento da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Setur, desde 2015. Então, eu passo a palavra para a doutora Valéria Lima. Olá a todos. Professor Carlos Letícia, meu companheiro de trabalho e amigo Pablo Kling, professor Marcelo Sotrate. Um prazer estar aqui hoje entre amigos em um evento de relevada importância, o segundo Seminário Estadual de Paisagens Rurais e seu papel no desenvolvimento do turismo do Rio de Janeiro, organizado pelo professor Glaucio Marafon, parceiro da Setur e da Turisrio em suas iniciativas e exemplar em sua proposta de encurtar as distâncias entre a teoria e a prática. O tema sugerido para as nossas reflexões versa sobre o papel das políticas públicas na construção de roteiros de turismo rural para as regiões turísticas fluminenses, falando, no meu caso mais especificamente, sobre a atuação da Setur e da Turisrio. Eu vou pedir aqui para a gente começar com uma apresentação. Então, eu gosto muito de fazer apresentações sobre o turismo rural em nosso estado, usando essa imagem. Eu sempre uso essa imagem, né? Essa era a entrada principal para a fazenda Vale das Palmeiras, em Miguel Pereira, no Vale do Café. Essa foto foi tirada em 2004, quando a gente estava fazendo também uma pesquisa. José Carlos, o Mamão, e sua esposa Nádia, os proprietários da fazenda, começaram as suas atividades ligadas ao turismo com o Pesque Pague. Depois veio um pequeno restaurante e agora eles estão nas plataformas oferecendo também hospedagem, mas sem perderem a ruralidade do início, que é a sua identidade. Deixa eu passar. Bem, a Turisrio e a Setur, para aqueles que ainda não tiveram contato conosco, são os órgãos oficiais do turismo no nosso estado. A Turisrio é uma empresa de economia mista que foi criada em 1960
e hoje está vinculado à Secretaria de Estado de Turismo, que foi criada em dezembro de 2010. Então, desde a década dos anos 80, a Turisrio vem implementando iniciativas para desenvolver o turismo rural nas regiões fluminenses. Mas, em especial nos anos 2000, houve um grande envolvimento dos produtores e empreendedores locais com o poder público e a sociedade civil organizada, principalmente nas regiões do Vale do Café e da Serra Verde Imperial, com forte apoio também do Sebrae Rio. Esse movimento ensejou a realização de oficinas para a construção de roteiros e encontros regionais de turismo rural, onde se discutia o avanço desse segmento no Estado. Depois da pandemia, com grande revalorização da natureza e do campo e da preferência por deslocamentos de curta distância, o turismo rural voltou a crescer. Hoje, contudo, o turista quer ser o protagonista de sua própria experiência, e disso surgem muitos novos desafios, né? Então, nunca os roteiros, que é o nosso tema de hoje, precisaram ser tão vivos. Ninguém mais quer um itinerário pronto para seguir. Cada vez mais as pessoas têm sede de se autoconduzirem em experiências e vivências particulares e únicas. Então, vejam, do ponto de vista da gestão estadual, é importante ressaltar que a missão da Setur e da Turisrio é apoiar o desenvolvimento do turismo, de modo geral, em todo o território fluminense, notadamente no interior. Hoje, nós somos 92 municípios, como mostra aí o nosso mapa, organizados em 12 regiões turísticas. Nós temos uma pesquisa realizada em 2020, sob a orientação do professor Glaucio Marafum, que nos levou a identificar a percepção dos gestores públicos, dos regionais do SEBRAE e também das nossas instâncias de governança regional, sobre a grande potencialidade do Estado para o segmento do turismo rural. Então, quando nós olhamos para esse mapa identifica, se nós olharmos só para o que está colorido aí de verde e de azul, a gente tem aí territórios, né, com destaque para grande potencialidade para esse segmento aqui no nosso estado. Evidentemente que é um mapa visto sob essas lentes, né? Mas de grande expressão, não tem a menor dúvida. E aí nós nos perguntamos, vamos lá. Nós nos perguntamos, né, e como é que as políticas públicas no âmbito da Setur e da Turisrio podem apoiar esse segmento? Nós estamos vivenciando, nesse momento, algo muito importante para a gestão pública do turismo no nosso estado. No ano passado, o atual secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, então deputado estadual, ele conseguiu fazer o encaminhamento da Lei Estadual do Turismo Fluminense, a Lei 9.811, de 24 de agosto de 2020, que institui a Política Estadual de Turismo no Rio de Janeiro. Ainda em 2022, nós conseguimos também encaminhar, através de processo licitatório, do qual foi vencedora a Universidade Federal Fluminense, a edição do Plano Estratégico do Turismo Fluminense para RJ mais 10 anos, né? Então, a gente tem uma perspectiva aí de planejamento até 2032. O plano, ele apresenta 32 objetivos. A gente não vai ficar aqui lendo os objetivos do plano. Ao final da nossa apresentação, eu vou compartilhar com todos aí um QR Code para que vocês possam acessar tanto a lei estadual quanto o plano. Mas nós destacamos aqui já alguns desses objetivos, né, que partem desde a melhoria da qualidade de vida da população, com inclusão social, redução de desigualdades sociais e econômicas, com geração de emprego, trabalho, renda, desenvolvimento sustentável, mas também criação e consolidação de roteiros, de produtos e de serviços em todo o nosso estado, promovendo a interiorização, né? E há também a previsão do desenvolvimento, ordenamento e promoção de diversos segmentos turísticos.
Então, se nós observarmos os 32 objetivos do plano, eles estão desdobrados aí nas macrodiretrizes e macroprogramas que foram previstos para a nossa execução dentro desses 10 anos. Como macrodiretrizes, nós temos o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico e social, evidentemente também, que está embutido aí, né, em todas essas grandes macrodireções, a sustentabilidade, a interiorização, a regionalização, a criatividade e inovação. E essas macrodiretrizes são refletidas aí em 8 macroprogramas que, por sua vez, vão ser desdobrados em programas, projetos e ações, né? Então, a gente tem aqui como macroprogramas a governança colaborativa, a gestão do conhecimento, desenvolvimento territorial, promoção e marketing, infraestrutura, mercado de trabalho do turismo, regulamentação e normatização da atividade turística, fomento e captação de recursos. Bem, eu destaquei aqui, para a nossa reflexão de hoje, embora o turismo rural esteja presente em outros macroprogramas, né, eu destaquei aqui o nosso macroprograma 3, que trata de desenvolvimento territorial. E dentro desse macroprograma, em especial, 2 programas. Programa 3.2, que é de integração de setores afins ao turismo, né, que traz para nós muito claramente a importância da agregação da produção rural dentro, né, da perspectiva do turismo, e também o programa 3.3, que fala de regionalização e sustentabilidade do turismo, quando o fortalecimento da regionalização propõe a integração de destinos, exatamente aproveitando as vocações e toda a diversidade das nossas regiões para o desenvolvimento sustentável e integrado do setor. Como projetos de destaque dentro desses 2 programas, né, eu trago aqui a produção rural associada ao turismo, com a possibilidade, né, ou a orientação para que sejam identificadas produções rurais agregadas ao setor turístico, a criação de guias e portfólios de produção rural associada ao turismo, que é um pouco o trabalho que o Pablo Kling já vem realizando dentro da Turizio, ele vai falar daqui a pouco com vocês. O apoio também para registro de indicação geográfica de produtos rurais, o Pablo também já está com essa orientação. Evidentemente que a capacitação, que a gente sabe que é tão importante, né, para os produtores rurais, e também algo que já vem acontecendo já há bastante tempo, que é a participação dos produtores rurais em feiras e eventos da Setur. E aí eu abro aqui um parênteses para já previamente convidá-los para a Expo Rio, que vai acontecer de 19 a 22 de outubro, um evento onde vocês vão poder ter contato com a mostra, né, das vocações das nossas 12 regiões turísticas, também com o nosso artesanato local, com produtores rurais, aí o Pablo que cuida bem dessa área, né, a gente abre um espaço, inclusive, para comercialização, com manifestações culturais. Então, é um evento muito rico e muito importante para nós, porque nós trazemos o interior para a capital, para mostrar exatamente toda a riqueza que nós temos. Outro projeto importante é exatamente a criação e consolidação de roteiros turísticos integrados, né? O que o plano propõe? Propõe o mapeamento de roteiros turísticos já consolidados, mas também, né, o apoio à criação de novos roteiros, né, enxergando as complementariedades, as sinergias entre esses roteiros, apoiando a qualificação de produtos e serviços turísticos, né, mantendo também uma agenda desses novos roteiros e estimulando a comercialização e a promoção daqueles que já estiverem prontos para isso, né? Evidentemente que trabalhando, depois de tudo, com a divulgação desses roteiros consolidados e integrados. O que nós temos hoje de iniciativas em curso na Setur, né? Há uma parceria estreita entre a Turizio, a Secretaria de Estado de Turismo, a Secretaria de Estado de Agricultura,
a equipe do professor Glaucio Marafon, né? Então, eles têm ido a campo, o Pablo é a pessoa que cuida disso dentro da Turismo, então eles vão a campo registrando as paisagens rurais, que são, né, também parte desse evento que nós estamos aqui hoje, né? Registrando tanto as paisagens rurais, quanto também trazendo insumos para a edição dos guias de turismo rural, e há também, dentro dessa parceria, uma previsão de capacitação técnica. Pablo vai falar melhor sobre isso. Outra iniciativa em curso, que tem sido muito, muito exitosa, é a Jornada do Turismo Fluminense. O que nós fizemos, né? Nós editamos a lei, editamos o plano estratégico, mas a gente precisava desdobrar esse planejamento para as regiões turísticas. E a jornada é exatamente isso. Nós estamos indo nas 12 regiões turísticas, propondo a construção de planos de ação regionais, alinhados com o Plano Estratégico Estadual. Essa é uma parceria com o SEBRAE, com a Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado, também parceira nossa desde 2019, a Universidade Federal Fluminense, a Unirio e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Quem participa da jornada nessas oficinas, né? Os órgãos municipais de turismo, outros órgãos também do setor público dos municípios que compõem a região, os conselhos municipais, as instâncias de governança regionais, o trade local e a sociedade civil organizada. Então, um dos temas debatidos nessas oficinas é exatamente a criação de roteiros e também a segmentação turística. E o turismo rural tem aparecido bastante nesses debates. Aqui nós temos a agenda da nossa jornada, então nós vamos na próxima etapa, né, após esse desdobramento, após o encerramento aí da jornada do turismo, nós vamos trabalhar com o monitoramento desses planos de ação e voltaremos, então, às regiões para validação de todo o trabalho que tem sido construído. Algumas reflexões aqui finais para todos nós, né? Bem, em face da regionalização, que é uma estratégia nossa, né, de modo geral, incluindo o desenvolvimento do turismo rural, pode-se pensar, nós achamos, né, na formação de cluster de turismo rural com núcleos de articulação e de catalisação de esforços. Assumindo a força associativa e colaborativa, esses ecossistemas podem conter atributos facilitadores de contribuições ao alcance também, né, dos ODS. A sustentabilidade, nós acreditamos, deve ser a pauta norteadora de quaisquer iniciativas no sentido de desenvolver o turismo rural no território fluminense. A partir desses arranjos, então, podem surgir roteiros integrados, que podem ser, sim, nucleados pelo turismo rural, mas agregando outros segmentos. E aí tem uma discussão, né, sobre turismo rural, turismo no espaço rural, mas nós acreditamos nessa possibilidade de agregação de segmentos como ecoturismo, natureza, aventura, cultura, que vão sempre enriquecer a experiência no campo. Em outras circunstâncias, também o turismo rural pode não ser, né, o protagonista, mas pode integrar roteiros outros, né, como coadjuvantes, agregando valor também a esses roteiros, né? Esses roteiros também, nós pensamos, eles podem muitas vezes transbordar os limites geográficos das regiões e podem ser construídos de modo integrado e interregional. E, sem dúvida nenhuma, e o professor Glaucio Marafon tem nos mostrado isso, a paisagem é um elemento muito importante a ser considerado nesses arranjos. Bem, ao pensar políticas públicas de desenvolvimento do turismo rural no território fluminense, é importante considerar sempre as identidades locais relativas ao sentimento de pertencimento das comunidades aos lugares. A gente sabe que sem esse envolvimento, né, o turismo não se firma como deve, né, como a gente gostaria que fosse, de modo sustentável, integrado nos territórios. Devem ser observados também
diferentes estágios e ciclos de apropriação do turismo nas regiões turísticas, né? Há um amadurecimento diferenciado entre os municípios e entre as regiões em relação à gestão do turismo local. A título de planejamento, além da consolidação das ofertas disponíveis ao turismo rural, nós também precisamos observar as demandas turísticas, não só as atuais, mas também as potenciais e as desejáveis, né? É fundamental reafirmar e atualizar parcerias com os stakeholders envolvidos em diversos âmbitos para que nós possamos maximizar esforços de cooperação. E, por fim, nós precisamos construir e executar políticas públicas, né? Mas observando o quanto é importante buscar a consolidação de rubricas orçamentárias e estratégias que garantam investimentos no setor de tal forma que nós consigamos efetivar esses esforços e essas intenções. Aqui, para encerrar, a gente tem aí, né, os nossos QR Codes da Lei Estadual de Turismo e também do nosso plano estratégico. Esses documentos estão disponíveis. E, no mais, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos, em especial aos amigos Carlos Lidícia, Pablo Kling, ao nosso mediador, professor Marcelo Sotrate, em especial ao professor Glaucio Marafon, parabenizando mais uma vez por essa importante iniciativa. Especializado em turismo, também especialista em desenvolvimento de turismo rural, é diretor de marketing da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Turismo Rio, e coordenador do programa Turismo Rural Rio. Ele foi diretor de comunicação da Secretaria de Turismo da cidade do Rio de Janeiro e, anteriormente, coordenador de turismo rural na Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro. Também é especialista em marketing político, em ciências sociais e em gerenciamento de crise de imagens. Então, eu passo com prazer a palavra ao Dr. Pablo Kling. Professor, nossos professores que estão participando, dou um olá a todos os nossos professores que estão participando aqui desse painel, e quero reforçar as palavras da professora Valéria, da importância desse painel, desse empreendedorismo, desse evento realizado também por todo o projeto do professor Glaucio Marafon e toda a sua equipe. Bem, falar depois da professora Valéria já é uma tarefa difícil, porque ela deu para a gente ali uma verdadeira aula completa para a gente sobre política pública e foi, inclusive, direcionando para o tema proposto que é o turismo rural. Então, como ela mesma já anunciou para a gente, o programa Turismo Rural RJ, do qual eu estou como coordenador no momento, que é uma parceria, uma cooperação técnica entre a Turigia, Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Turismo e a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, que tem também a parceria do Instituto NEGEF, cuja coordenação está com o professor Glaucio Marafon. Então, colocando nosso desafio no início deste programa, 2 anos atrás, praticamente, qual foi? Foi produzir uns livretos como esse, que eu mostro aqui na mão. Ah, Pablo, por que você não preparou o slide dele? Porque é para mostrar realmente que eles já estão impressos. As regiões mapeadas, faltando apenas uma região para ser mapeada, que é a região metropolitana, mas todo o interior já está mapeado, com georreferenciado e com os atrativos elencados. Como disse a professora Valéria também, pela sede que esses novos turistas temos, porque eu me incluo nesse painel, me incluo nesse grupo de turistas também, é de se autoguiar. Diante disso, os roteiros propostos pelo Guia de Turismo Rural, eles estão elencados apenas
por cidades. Ou seja, dentro de cada região turística, eu estou em minhas mãos aqui o Caminhos da Serra. Dentro dos Caminhos da Serra, ele está separado por municípios. E quais são os atrativos daqueles municípios? Porque a nossa intenção é deixar o turista livre para escolher o trajeto que ele quer. Por exemplo, ele pode querer participar da Expo Cordeiro, de lá pode visitar uma cerveja artesanal e degustar uma cerveja artesanal ali em Cantagalo, também em Carmo, Bom Jardim, onde tem diversos atrativos de turismo rural bem consolidados. Um deles, eu vou dizer aqui, por exemplo, o Café Hertal, que participa dessas feiras, que tem participado dessas feiras conosco. Eles vão estar conosco na Expo Rio e provavelmente também na ABAV. É bom reforçar que durante a ABAV, que retorna ao Rio de Janeiro, graças a um esforço grande do secretário de Estado, Gustavo Tutuca, do presidente da Turigio, Sérgio Ricardo, e do presidente da FEComércio, me fugiu o nome, Antônio Florencio, me fugiu o nome, agora, o Florencio, que fez que vem fazendo um excelente trabalho, inclusive, grande parte das ações de promoção do Estado do Rio de Janeiro, desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Turismo sob a liderança do secretário Gustavo Tutuca, têm sido apoiados pela FEComércio. É importante frisar isso. Como o Rio de Janeiro continua lindo e perto, que proporciona um marketing do Estado do Rio, ou seja, das 12 regiões, dos nossos 92 municípios, em diversas capitais do nosso país, promovendo o Estado do Rio de Janeiro. E dentro dessa promoção entra também o turismo rural. Então é importante frisar que dentro reforçando, a BAV de 27 a 29 de setembro no Rio Centro. Lá teremos um espaço bastante amplo com todos esses produtos de turismo rural, apresentando roteiros, apresentando a produção associada, cafés, cachaças, laticínios e cervejas artesanais. Então é importante que vocês que estão nos assistindo participem também desse grande momento que será o retorno da ABAV Expo para o nosso Rio de Janeiro. Então, com esse material impresso, o Guia de Turismo Rural, após a impressão dos guias, o que será feito? Rodadas de negócios e capacitação de agentes de viagem e guias de turismo. Vamos apresentar todos esses materiais para os guias de turismo, principalmente da região metropolitana, onde estatísticas mostram que essa região é a principal emissora de turistas para o interior do estado, e vamos proporcionar também capacitação de agentes e guias de turismo cruzando as regiões. Por exemplo, para a Costa do Sol, vamos ali apresentar os roteiros de turismo rural no Caminhos da Serra Verde Imperial, e na Serra Verde Imperial vamos apresentar as possibilidades de turismo além do mar, mas que incluem o roteiro de turismo rural na região da Costa do Sol, na Costa Verde, ou seja, vamos cruzar esses atrativos, proporcionando uma maior gama, um leque maior de possibilidade de visitações. E os guias de turismo e as agências de viagem, para quê? Para que possam vender esses produtos, esses novos roteiros, essas novas possibilidades de viagem. E o terceiro ponto do tripé do Programa Turismo Rural RJ é a visibilidade. Vamos retornar também aos municípios com press trips, levando jornalistas especializados em turismo para fazerem matérias promovendo aqueles atrativos, e também influenciadores digitais que tenham essa pegada do turismo para que possam nos ajudar a promover os destinos e os atrativos de turismo do interior. Eu quero aproveitar e citar mais um aqui também, que está aqui em minhas mãos, por exemplo, de Santa Maria Madalena, o Albergue Valençaine, por exemplo. Eles têm uma infraestrutura excelente, com diversas produções. Ali você tem produção de açaí, você tem
laticínios, você tem diversas frutas, doces, e você pode, inclusive, conhecer qual o processo produtivo, da plantação até o beneficiamento. Vamos citar mais uma visitação importante, lá em cima, no município de Varriçai, que é a última cidade do estado do Rio de Janeiro, que integra a região Águas do Noroeste. Por exemplo, tem um sítio vai e volta, onde, diante dessa visitação, você pode, fazendo essa visitação, você pode conhecer todo o processo produtivo do café, da semente ali, do grão, a plantação, a torra, até ele chegar ali na xícara para a gente degustar esse café maravilhoso. Na verdade, esses cafés maravilhosos que são produzidos aqui em nosso estado do Rio de Janeiro. Então, esse é o programa Turismo Rural RJ, e todas essas viagens de campo, de visitação, onde a gente faz fotos, georreferenciamento, e acaba fazendo também uma consultoria para esses pequenos produtores. A maioria deles, é importante frisar também, são da agricultura familiar, pertencem ao contexto da agricultura familiar. Então a gente acaba instruindo, orientando com algumas pílulas de dicas para que possam ali desenvolver melhor. E onde percebemos que precisam com o Senar, e o Senar vem e desenvolve ali alguns cursos especializados em turismo rural, seja de recepção. Eles têm uma gama de cursos importantíssimos e de excelente qualidade, que colaboram muito com o desenvolvimento da capacitação, da melhoria da qualidade dos serviços no interior. Então, eu encerro aqui essa minha participação, reforçando o convite para que participem com a gente, que visitem o stand, todo o espaço do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, na Abavi Expo, e também na Expo Rio, que vai acontecer em outubro e será ali no Espaço Lagum, na Lagoa. Então, vocês são nossos convidados a irem lá, tomar um cafezinho conosco, nos conhecer, às vezes pessoalmente. Quem não nos conhece, estaremos lá, não tenho dúvida disso. Professora Valéria, professora Lidísia, todos também estão convidados, e nos encontraremos lá nesses dois eventos. Muito obrigado, então, doutor Pablo Kling, pela sua fala. Então, agora eu passo a palavra, né, ao nosso último membro da mesa, o professor Dr. Carlos Alberto Lidísia Soares, que é professor da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense, é pós-doutorando pela Universidade de Aveiro. Possui doutorado em Engenharia Civil na linha de Gestão Sustentável pela Universidade Federal Fluminense, em 2018, também mestrado em Engenharia de Produção em Sistema de Gestão pela Universidade Federal Fluminense, em 2004, uma especialização em Administração de Sistemas de Informação, também pela Universidade Federal Fluminense, e graduação em Administração de Empresas. O professor também é coordenador do Núcleo de Projetos, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Serviços Turísticos e vice-diretor da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense. É membro da Unidade de Pesquisa em Governança, Competitividade e Políticas Públicas, GovCop, onde integra o Grupo de Turismo e Desenvolvimento da Universidade de Aveiro, em Portugal. Também é membro do Grupo de Pesquisa Turismo, Gestão e Território e vice-líder do Grupo Host, Rede de Hospitalidade da linha Turismo, Hospitalidade e Inclusão, ambos certificados pelo CNPq da Universidade Federal Fluminense. Também o professor é representante do Brasil na Rede Ibero-Americana de Turismo Rural, né? E tem interesses de pesquisa que incluem as áreas de administração estratégica, gerenciamento de projetos, inventários turísticos, acessibilidade e turismo rural. Tá? Então, com prazer que eu passo a palavra para o professor Carlos Lidísia. Ok. Bom, coube a minha difícil tarefa aqui de tentar fazer um fechamento depois das falas de colegas tão brilhantes. Queria iniciar agradecendo ao professor Marcelo Sotrate a mediação, agradecer ao professor Glaucio Marafon e parabenizá-lo por mais essa
iniciativa do 2º Seminário Estadual de Paisagens Rurais e também agradecer na oportunidade a parceria que se consolida, mais uma vez, aqui com a nossa queridíssima professora Valéria. Bom, e também parabenizar a todos que nos ouvem e que participam do seminário. Eu vou começar, se me permitirem, né, e a Valéria não ficar aborrecida, plagiando a fala inicial dela, que me pareceu muito feliz quando ela traz aquela foto, né, da porteira aberta e já nos promove, já nos brinda com uma reflexão a respeito do processo evolutivo, não é, do turismo rural e do desafio que o turismo rural tem, não é, de evoluir sem perder a sua identidade e as suas características, né? Então, a sua fala inicial foi extremamente pertinente no sentido de que esse eu acho que é um dos grandes desafios, né, de se atualizar e manter a qualidade sem perder as suas características e a sua identidade. Reforço também a percepção de que em 2000, né, em termos de política pública, houve realmente um olhar mais detalhado, né, tanto da secretaria e de toda uma articulação política, no sentido de valorizar, né, ousaria até dizer, houve um boom, né, na segmentação de turismo rural, e a pandemia, né, traz, né, põe, como a gente costuma dizer, senso comum, pôs na vitrine todo o apelo do turismo rural, né, e deixa a todos nós o desafio de usufruir e ter essa experiência e de uma forma sustentável, né? E aí a gente está resgatando também a questão do desafio da manutenção dos territórios e da regeneração desses espaços que, infelizmente, alguns foram depedrados ou desgastados de forma inadequada. Me parece também muito oportuno resgatar a questão do plano estratégico, que nasce, né, num paralelismo muito feliz, né? A gente observa que essas coisas não acontecem sempre. A promulgação da lei estadual, né, a Lei 9.811, com o plano estratégico sendo construído, deu uma robustez, né, e um fortalecimento às ações públicas no estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de acrescentar, não por esquecimento, mas para dar uma mais visibilidade, o plano estratégico, ele também, assim como a lei, o plano se baliza e se estrutura e se inspira nos 17 ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que hoje estão muito alinhados, né, com as ações da Secretaria, principalmente quando a gente fala do turismo rural, e que aparecem naqueles 32 objetivos e eles se casam, né, fortalecendo a questão da interiorização e da regionalização. E aqui, como membro da academia, eu gostaria de ressaltar que essas últimas gestões, né, elas têm dado um olhar e uma atenção especial a esse processo e esse olhar para o interior, né? E, na sequência, me parece também, corroborando a linha de pensamento da professora Valéria, pensarmos em turismo rural numa perspectiva do protagonismo e do coadjuvante, não é? Não é natural, né? Não é usual pensarmos numa possibilidade de coadjuvante, mas é muito interessante a gente adotar essa postura em relação... E o turismo rural, me parece, né, que cabe muito bem essa postura, ora de protagonista, ora de coadjuvante, no sentido de complementariedade, né? Nem sempre
precisamos ser o protagonista. Então, acho que foi muito feliz e eu acho que isso traz uma reflexão a respeito do uso dos nossos espaços. E aí, caminhando já para o final, a fala do Pablo, né, quando ele apresenta esses produtos, né, que são também oriundo de um esforço de uma política pública de valorização, mapeamento, né, da oferta turística e, principalmente, da elaboração de produtos. Não cabe ao poder público, não é, fazer ou estruturar produtos, mas cabe ao poder público dar uma ambiência propícia à geração desses produtos. E, mais uma vez, me parece que, em termos de políticas públicas, nessas últimas gestões, houve uma preocupação muito grande, não é, com esse olhar para o interior e de criar uma ambiência favorável à estruturação de novos produtos, sejam eles no ambiente rural ou não. E aí cabe, não é, esses exemplos que o Pablo nos traz, com esses produtos, que são esses livretos, que mostram o esforço de uma política pública, né, ancorando o poder, a iniciativa privada, o pequeno produtor, né, com a ajuda do SEBRAE, que é uma parceria estratégica, né, no sentido de corroborar para a gente poder ter no Rio de Janeiro hoje uma oferta de produtos turísticos numa perspectiva rural bastante rica. Aí eu finalizo a minha fala no sentido de corroborar, né, a importância de todos que estão nos assistindo acessarem o nosso plano estratégico do Rio+10, porque ele é um documento norteador, não é? E lá vocês vão encontrar, inclusive, o embasamento necessário até para o desenvolvimento de novos projetos, né, que vocês vão justificar esses projetos baseados no que está lá definido como forma de desenvolvimento estratégico para o Rio de Janeiro. E, finalizando mesmo, queria convidar vocês para um esforço que a Secretaria de Estado, junto com os parceiros maravilhosos, todas as instituições de ensino superior, o Tribunal de Contas, a Escola de Gestão do Tribunal de Contas, o SEBRAE, todos, né, de mão dadas, estão trabalhando no desenvolvimento dos planos regionais, que é, na verdade, a materialização de tudo isso que nós estamos discutindo aqui nesse segundo seminário. Claro que na perspectiva do turismo rural. Então, eu termino aqui a minha intervenção. Vamos nos dar as mãos para que possamos fortalecer regionalmente o interior do estado do Rio de Janeiro através do turismo rural. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo sempre. Muito obrigado, professor Carlos Lidízia, pela sua fala, sempre muito enriquecedora, sintética, importante. Eu também gostaria de parabenizar toda a mesa pelas brilhantes contribuições e também sublinhar, né, o importante papel que o governo do Estado, né, tem feito, né, para o desenvolvimento do turismo, né, em todo o território, né? É notório, né, essa preocupação que supera, né, simplesmente, né, as metas e os objetivos, né, que normalmente as políticas públicas elas contemplam. Então, é notório que existem ações reais, né, de contato pleno, né, sobretudo com aqueles componentes do espaço rural, né, que é o tema central, né, dessa mesa, né, de dar voz, né, e de capacitar, né? Então, essas jornadas, as ações práticas, né, ancoradas no plano estratégico, mas direcionadas, né, a esses produtores que veem o turismo como uma possibilidade, né, de inserção, né, numa dinâmica econômica, social, cultural maior, né? Então, eu parabenizo. E eu acho que também esse referencial teórico, né, que o Estado, né, tem feito, né,
professora Valéria, né, em relação ao turismo rural, né, esse referencial teórico baseado nas paisagens também é uma questão que a gente tem que sublinhar, né? Porque nós sabemos que o Rio de Janeiro, que o estado do Rio de Janeiro é um estado com a maior diversidade, não só paisagística, mas também produtiva, né? Se nós considerarmos a agricultura familiar, né? A agricultura familiar, que é, de fato, né, a agricultura que produz alimentos, que recupera, valoriza a cultura, né, traz a tradição, e, nesse sentido, a gente percebe que as ações, né, das políticas públicas do nosso Estado, né, protagonizadas pela Setur, né, e com o apoio, né, das universidades federais, eu parabenizo, né, com isso, e ficou muito claro nas falas, né? Eu gostaria só de colocar uma pergunta geral para a mesa, né, de uma curiosidade, mas também para o nosso público que está nos assistindo nesse seminário, que é o seguinte, né? Então, nós sabemos que os roteiros são produtos, né? E os produtos, eles têm, né, uma complexidade, uma peculiaridade, né, que, de certa forma, traz muito desafio, né, para nós que estudamos e desenvolvemos políticas públicas, como questões infraestruturais, né, as questões ligadas, né, às diferentes instâncias de gestão pública, então, né, aí prefeituras, regiões, o próprio Estado do Rio de Janeiro, e também os interesses individuais, né, de cada proprietário, em função do negócio que ele possui, né, o preparo que ele tem, né, para desenvolver, para participar, né, de um roteiro turístico, né, ligado ao turismo rural. Então, eu gostaria de saber, assim, né, dos componentes dessa mesa, quais são as principais demandas, né, que vocês ouvem, né, desses produtores ou desses agentes, né, que estão ligados, né, à construção de roteiros? Quais são as principais demandas? E aí, quais são os principais desafios, né, que nós ainda temos que, né, tanto como gestores ou planejadores, nós devemos superar, atingir? Passo a palavra aberta aí para qualquer membro da mesa. Acho que deve... Valéria, fique à vontade. Eu não estou ouvindo. Então, professor Marcelo... sim, agora sim. Excelente a sua provocação, porque, de fato, esse tem sido um grande desafio desde sempre para nós, né? Então, as demandas, elas surgem, falando primeiro das demandas, elas surgem, são de toda ordem, né? Então, há uma questão severa em relação à infraestrutura, e aí a gente fala desde acessos, né, à questão de telefonia, né? Então, sinalização é uma demanda muito, muito poderosa, muito forte desde sempre, né? Então, assim, até capacitação, né? Apoios de modo geral na orientação, né? Muitas vezes, principalmente os pequenos proprietários que vão se inserir em roteiros, eles querem muito atuar, mas eles têm pressa, né? Não são preparados, então eles acham que o turista vai chegar no dia seguinte e que eles vão ficar bem de vida, que o turismo vai salvar, né, a vida de todos. E a gente sabe que não é assim, né? Então, é necessário que a gente tenha todo esse cuidado, porque é muito delicado, não é, fazer essa orientação. Então, engajar essas pessoas numa proposta que é de médio e longo prazo e fazê-los compreender que o turismo vai ser um agregador para eles, mas não a solução de tudo, né? Talvez seja o nosso maior desafio. Então, muitos desacreditam logo de início, quando percebem que vai demorar, que não é, né, para ontem, e outros vão, se a gente não conseguir, né, engajá-los de verdade, eles vão desistindo no meio do caminho. E quando a gente fala em roteiro, quer dizer, quando a gente apresenta um roteiro como consolidado para ser comercializado, o turista quer encontrar tudo funcionando, né?
Então, se ele chega no lugar e não está funcionando, está fechado, quer dizer, há que se ter todo um cuidado também, né, na hora de fazer divulgação, da gente efetivamente colocar, entre aspas, na prateleira aquilo que já está realmente pronto, que já existe uma consciência da importância do turismo e da qualidade na prestação de serviços. Isso é outra vertente também, professor Lidia, você pode falar bem sobre qualidade, que é uma das especialidades dele, mas qualidade no atendimento, quer dizer, o que é simples, né? Porque é simples, não necessariamente precisa ser também bom. Né? Então, é isso que as pessoas querem, a ruralidade, a simplicidade, mas com qualidade também. Né? A questão da hospitalidade, e aí é outro desafio. Né? A gente fala muito que o turismo só é bom se for bom para o cidadão. Né? Então, muitas vezes, as pessoas da localidade não reconhecem o turismo como importante para elas. Né? Acham que o turista é um estrangeiro, é um estranho àquele território, e muitas vezes não querem, né, que esse visitante, né, chegue e se aproprie daquela cultura e daquela identidade. Então, professor Marcelo, nós temos inúmeros desafios, em especial quando a gente fala em turismo rural. E são desafios desde sempre. Eu acho que eles só aumentam, né? Mas por isso é muito importante, eu sempre acredito nisso, e também roubando um pouco das falas, às vezes, do professor Lidiz e de outros amigos, né? A gente acredita no trabalho em rede. Se nós não nos dermos as mãos, se nós que acreditamos, né, nessa possibilidade do turismo, de fato, ser um agregador e melhorar a qualidade de vida das populações, né, a gente não consegue caminhar. Então, acho que é isso, cada vez mais de mãos dadas e firmes nessa trajetória, porque os desafios são inúmeros. Nossa, brilhante. Muito obrigado, Valéria, pelas suas colocações. Exatamente isso que eu imaginava, né? Professor Lidísia, quer comentar alguma coisa? Eu só vou voltar, né? Parece redundante, né? Mas eu vou voltar ao primeiro slide da Valéria. É a porteira aberta, aquela simplicidade, o desafio de manter a identidade local, ou a sensação de pertencimento, porém com qualidade, não é? E aí é o desafio. Eu tenho particularmente estudado mais agora a questão da cocriação, não é? Na área de serviços, que é uma perspectiva que se encaixa perfeitamente dentro do turismo rural, de diversas formas de associativismo, de cooperativismo, e só vai funcionar realmente quando essa população, esse indivíduo, entender que o turismo vai ser um vetor de desenvolvimento, né, sustentável, justo para todos, e aí entra um desafio da qualidade, que é uma coisa que aparece, né, de forma bastante também clara, é a variabilidade na prestação do serviço. Isso é uma coisa que incomoda ainda o turista, que precisa ser visto. E só para encerrar, na mesma linha de raciocínio da professora Valéria, o desafio também que aparece, né, como eles estamos chamando nos nossos planos, né, regionais, as dores, uma das dores que também aparece é a inserção no mundo digital. E essa inserção no mundo digital do ambiente rural, ela capta uma certa necessidade de uma sutileza, de uma delicadeza, de uma especificidade, não é? Porque agora os destinos têm que ser instagramáveis, né? Mas a gente não quer perder essa qualidade, essa ingenuidade, essa simplicidade do ambiente rural, porque faz parte da própria experiência. Então, estar no mundo digital, se transformar num equipamento instagramável, a gente percebe que também é um desafio para eles, e não sei, né? E aí é uma provocação, se será o caminho realmente que eles devem adotar. Eu não sei, é uma provocação. Mas, principalmente na perspectiva da qualidade, é a variabilidade
que tem que ser evitada na prestação desse serviço. É isso. Nossa, perfeito. Eu acho que, né, as minhas anotações, as minhas percepções sobre a fala de vocês era justamente nesse sentido. Eu queria agradecer muito, né, a contribuição, né, de vocês, que são referências, né, no turismo do Estado do Rio de Janeiro. E eu gostaria de finalizar, então, essa mesa, primeiro, né, agradecendo a participação, né, de todos os membros que fizeram, né, essa mesa acontecer de forma tão brilhante. Eu gostaria de agradecer ao professor Glaucio Marafon, em especial, que há muitos anos vem se dedicando no estudo do espaço rural e agora, né, com um trabalho brilhante de paisagens rurais, né? Então, esse seminário, né, que tem a sua marca, né, ele é uma referência, com certeza, acho que para todo o Brasil e não só para o Brasil, mas para muitos países que estão nos assistindo aqui nesse seminário. Tá? Então, eu agradeço, deixo aberto se alguém quiser fazer alguma finalização e nós podemos encerrar, portanto, a sessão. Se vocês quiserem falar alguma coisa para encerrar, fiquem à vontade. Valéria, por favor, fique à vontade e encerre. Só mais uma vez agradecer, né? Agradecer a todos, agradecer ao professor Marcelo Sotrate, professor Carlos Lidícia, o Pablo, que participou aqui conosco, né? E convidá-los, né, para acessarem ali a nossa lei estadual, nosso plano estratégico e, né, de coração também agradecer ao meu querido orientador de sempre, né, professor Glaucio Marafon. Parabéns a todos aí pelo trabalho, pela iniciativa. Sim. Professor, quer falar alguma coisa? Só também na mesma linha, agradecer também o convite, e é sempre bom estar aqui com pessoas que estudam, defendem o turismo, no caso aqui agora o turismo rural, e uma forma sustentável, né, de desenvolver essa atividade. Aprendi muito com vocês. E deixar aqui também o convite para que todos participem dos demais painéis e participem efetivamente desse seminário maravilhoso. Então, muito obrigado. Então, assim, nós encerramos a mesa intitulada O papel das políticas públicas na construção de roteiros de turismo rural para as regiões turísticas fluminenses. Tá? Então, que todos aproveitem as demais mesas e a programação do evento. Muito obrigado.